Nós estamos aqui em Lavras com um jornalista de 38 anos de experiência e é o Eduardo Cicarelli. E ele vai contar para nós agora algumas histórias pitorescas aqui da cidade envolvendo o fenômeno OVNI. Então, Cicarelli, conta pra gente aí, aparece realmente o fenômeno aqui nessa região? O que você já cobriu, já fez de matéria a respeito desse assunto? Olha, Edson, Lavras já teve assim, vários registros, sabe? Inclusive histórico, de 1896, sabe? Tudo isso? 1896? 1896. Tem relatos nos jornais antigos da cidade. Era zona rural, hoje já é o perímetro urbano, num bairro aqui em Lavras, uma luz, sabe, desceu, durante 2 dias ele fez a mesma coisa. E o pessoal falou que era uma aparição de uma santa e tudo, e ficou como se fosse uma aparição de uma santa. Inclusive lá, essa mina chama Mina Santa, por causa disso. Mas disse que era uma luz muito forte que desceu, depois subiu de novo. Esse é o primeiro relato. Primeiro relato aqui da região, então, 1896. 1896, é. Muito interessante. Sabe, é bem interessante e está registrado em vários jornais, tudo. Nós tivemos outros também, assim, sem muita importância. Tem muitas histórias também oralizadas, sabe? São pessoas que não teve registros, assim, mas histórias oralizadas e tudo. Mas nós tivemos aqui, em 1969, que foi um fato que ganhou a mídia nacional e internacional. Um objeto voador, né, um OVNI, passou sobre a cidade e tinha um baile na época no Clube de Lavras. E as pessoas, tinha acabado o baile, as pessoas saíram daquele baile. E todo mundo viu, sabe? Foi um negócio extraordinário. E esse objeto foi lá para o lado de um local que chama bairro, hoje chama Bairro Centenário. Não tinha o bairro ainda, estava começando o bairro. E perto do tiro de guerra. E ele fez um pouso, ele desceu lá. E os atiradores do tiro de guerra estavam de plantão, exatamente. E também um sargento testemunharam esse pouso desse objeto, aquela coisa. Mas antes, quando ele estava sobrevoando aqui, tem um médico aqui em Lavras, chama Rêmulo Turino Fortini. O Dr. Rêmulo fotografou, fez várias fotos desse objeto. Desse objeto voador não identificado. Exatamente, que ganhou os jornais, vários jornais do Brasil. E na revista Cruzeiro, você lembra da revista Cruzeiro? Sim, sim. Era a revista mais importante do Brasil na época, né? E ganhou destaque na capa, inclusive, também, da capa da revista Cruzeiro. E o Dr. Rêmulo ainda é vivo? É vivo. Ele tem muitas histórias para contar a respeito desse fato, né? Desse fato. Teve uma outra também que foi na década de 70. Por volta de 7, 8 horas da noite, muita gente viu um objeto passando sobre Lavras, né? E aquilo, muita gente viu, comentou aquele negócio todo e tal. Mais tarde, na televisão, num canal chamava TV Itacolomi, era dos Diários Associados, hoje não existe mais, de Belo Horizonte, deu a notícia que um objeto voador não identificado, quase que no mesmo horário de Lavras, passou sobre Divinópolis e sobre Belo Horizonte. E aonde ele passava, apagava as luzes, sabe, desses locais. Então, esse caso específico que o senhor está falando, eu lembro, já tem conhecimento? Eu tenho conhecimento desse fato porque o objeto ele também passou por Varginha. Provavelmente. E naquela época houve um registro militar desse fato num documento da aeronáutica. Ou seja, parece que ele passou tão baixo que os transformadores de poste de luz ali começaram a queimar. E alguns aparelhos foi o que aconteceu em Divinópolis e um bairro de Belo Horizonte. Então, quer dizer, provavelmente foi o mesmo objeto que passou em todas essas regiões. Tem relatos também de motoristas que estavam dirigindo e o carro apagava. Apagou também. Apagou e depois voltou a funcionar. Que na ufologia a gente chama isso de efeito EM, efeito eletromagnético, que é quando da proximidade
dos objetos voadores não identificados, eles interferem em motores eletroeletrônicos ali e pode causar a parada do funcionamento do motor do automóvel. Né? Mas conte mais para nós. Teve um daqui também, tinha uma muito interessante, na zona leste da cidade, uma luz que apareceu lá à noite, e apareceu assim uns 5, 6 dias seguidos, assim, sabe? E a luz sobrevoava, passava num pasto, assim. Hoje é tudo casa, sobrevoava aquele negócio, sobrevoava ali, parava, fragmentava, saía várias luzes, depois voltava, uniam todas de novo. E as pessoas imaginavam coisas assim e tal, e descobriram que ali tinha um florista que pôs fogo no corpo, então eles falavam, é o espírito do florista, aquelas coisas. Mas esse também é um fato que não tem registros, tem o registro oralizado desse objeto que sobrevoava essa região durante uns 5, 6 dias, depois desapareceu. Essa também é uma... Você estava falando daquele caso de 1969, né? Que aconteceu. 69, foi. Ali foi no começo de junho de 69. Foi 1º de junho. Que passou, né, no tiro de guerra. Aqui. No tiro de guerra. Esse objeto ele chegou a pousar e ficou marcas. Pousou no tiro de guerra, deixou marcas no chão. Isso. Alguém aqui, os jornalistas aqui da cidade, publicaram alguma fotografia dessas marcas do objeto? Não, mas nessa revista Cruzeiro tem essa foto. Da marca de bolsa? Exatamente. Parecia-se uns sulcos em forma de triângulo, sabe? E uma área de uma circunferência de uns 50 metros, assim, que a vegetação ficou, eu não digo queimada, mas ficou assim, ressentida, ela ficou murcho ali, sabe? Murchou a vegetação. Coisa. Então dá para você ver nitidamente... Houve uma alteração no lugar onde o objeto ficou. Não queimou a vegetação, mas ela ficou sentida. Então, de longe, assim, você via aquela circunferência, assim, sabe? E esses sulcos no chão. Os militares, assim, eles se interessaram pelo fato na época? Foi. Na época, o sargento Inocêncio França, sabe? Parece que ele comunicou a 4ª Região, mas... É o 4º Comar, na época, que é a 4ª Região, que é em São Paulo. Não, ele comunicou a 4ª Região Militar. A 4ª Região Militar. Que era, não sei, em Juiz de Fora. Na época ele fez esse relato, porque apareceu próximo a uma unidade do Exército e tal, mas aí já ficou segredo militar, a gente já não sabe o que... Entendi o que aconteceu, que tipo de relatório que foi gerado e tal. Na época, a revista Cruzeiro, quando teve aqui, fizeram a reportagem, eles entrevistaram, assim, muita gente, personalidades da cidade, pessoas conhecidas, sabe? Pessoas que falaram, eu vi, e fazia o relato, eu estava aqui, mostrava, eu vi a luz fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Então, todas as testemunhas, muitas mesmo. Agora, o Dr. Remo foi o mais importante, que ele fotografou, registrou esse fenômeno. Essa aparição. Agora, recentemente, nós temos agora, semana passada, aqui em Lavras, um empresário, ele estava em companhia de um professor universitário, sabe? São pessoas sérias, inclusive, eu conheço os dois, e eles registraram uma luz, sabe? Fazendo evoluções, não tinha barulho de avião, nada. E outra coisa, a luz fazia curvas assim, de 180 graus, mas muito, sabe? Porque uma aeronave, ela teria que fazer uma curva, ela teria que abrir uma parabólica grande, não é? Essa não, ela fazia curvas bruscas e voltava, subia e descia, mudava de cor, sabe? Com luz e tal. Eles filmaram, me passaram esse vídeo, eu coloquei no jornal, deu uma visualização, assim, uma coisa impressionante. A repercussão, então, foi grande na cidade. Muito grande mesmo, sabe? Muito grande. E no dia seguinte, um empresário, lá, um comerciante de Três Corações, entrou em contato com o jornal e falou o seguinte para mim, que ele falou assim, olha, eu tenho uma propriedade rural no Ingaí,
Gaí é uma cidadezinha próxima aqui. Eu saí da propriedade à noite. Quando eu andei uns 4, 5 quilômetros, eu lembrei que eu tinha que voltar e pegar uma pasta com umas notas fiscais e tal. E quando ele voltou, pegou as pastas, quando ele estava saindo, ele viu essas luzes também, e indo para o lado da Serra de... Essa luz, indo para o lado da Serra de Luminárias. E ele fez uma foto, e me mandou a foto. Inclusive, também saiu no jornal, sabe? Na foto tem uma luz assim, côncava, né? E ele falou, não é aquele formato, era uma luz normal, mas por causa do movimento, da rapidez do deslocamento, na hora que ele fotografou, ela deu uma... Deu um rastro. Isso, assim. mas ele me falou que era uma luz redonda, sim. Sabe? Mandou e tudo. Então, assim, ultimamente tem aparecido muita coisa... É engraçado que aparece mais nessa época do ano agora, por causa do inverno, e o céu também está mais limpo, né? Parece que fica melhor a visibilidade, né? Mas aparece, lá tem uns relatos interessantes. E é aquilo que eu te falei, se eu morrer amanhã, você pode falar para todo mundo, morreu frustrado, porque eu nunca vi e morro de vontade de ver. E acredito piamente. Mas pelo menos você está registrando jornalisticamente, né, o fenômeno aqui na região. Mas assim, da tua família teve alguém já que já viu? Meu pai já viu, minha mãe já viu. Meu pai não acreditava, e ele viu 2 vezes, inclusive. Aí ele passou a acreditar, sabe? Uma dessas 2 vezes que ele viu foi até interessante. Ele estava, devia ser mais ou menos às 7 horas da noite, ele viu aquele objeto, assim. Então ele tinha uma casa, ele viu, tinha um movimento lá e chamou as pessoas, era uma república de estudantes. Eles saíram e viram também, mas era assim, tipo de um anel, sabe? De luzes. No meio não tinha nada, luzes só nas extremidades, sabe? E então tinha luz, o meio é como se estivesse escuro. Como se tivesse, escuro. Seria isso, exatamente, escuro. Ou furado, de repente um anel. Exatamente, então eles viram, meu pai viu, e essas pessoas também viram, a luz azulada, e ela passou assim e tal. E teve outros relatos de outras pessoas. E sua mãe, o que ela viu? A minha mãe foi até engraçado. Meu pai estava voltando de Belo Horizonte, e a minha mãe foi buscar meu pai na rodoviária. E ela ficou lá e tinha um policial militar que chegou para a mãe e falou assim, dona, vem cá, o que é aquilo lá? Olhou, nossa, o que é aquilo? Uma coisa, um objeto, né, circular também. E passou assim e tal. E, engraçado, você falou desse fato de Varginha, eu não sei se essa primeira vez ou se foi nessa agora, porque dessa vez que a minha mãe viu, esse objeto foi visto também em Varginha, Carmo da Cachoeira, entendeu? E meu pai estava num ônibus que estava chegando em Belo Horizonte. O meu pai estava do lado esquerdo do ônibus e todos os passageiros que estavam do lado direito viram também. Meu pai dessa vez não viu, mas a minha mãe viu, muita gente viu e tal, sabe? Muito interessante. Muito interessante. E meu pai viu, a segunda vez que meu pai viu também ele estava num terraço de uma casa de um parente, conversando lá, e ele e os outros parentes viram quando esse objeto parou bem distante, né? Ficou parado, depois foi embora rapidamente. O que tem aqui em Lavras que de repente poderia justificar a presença, vez ou outra, desses objetos voadores aqui na região? O que você pensa a respeito? Não sei, sinceramente, eu falar o que... Não tenho a menor ideia, sabe? O que aconteceu, esse fato de 69 foi registrado, foi documentado com fotografias, e tudo. Vocês vão conversar com o Dr. Remo também, não é? Pretendo conversar. Então eu não vou contar algumas coisas que o Dr. Remo vai falar, que coisa impressionante mesmo. Esse aí foi o mais importante de todos. O objeto chegou a aterrissar, pousar no chão, essa coisa toda. Depois desse, outros, vários registros. Sempre tem um registro, um ou outro aqui em Lavras, sabe? As pessoas veem e relatam, mandam para a gente, mas só fala, mas não tem nada que possa
provar uma foto, ou então a gente não, às vezes nem publica, sabe? Mas, a não ser quando uma pessoa fala de um lado, do outro está várias pessoas, tem a mesma visão, né? Mas aqui lá sempre tem registro. Mas aqui perto de lá tem uma cidade chamada Luminárias. Luminárias tem vários, inclusive chama Luminárias por causa de umas luzes que apareciam na serra. Ah, é? É, por causa de umas luzes que apareciam na serra, sabe? Aí por isso que foi a Serra de Luminárias. Serra de Luminárias, E exatamente. agora a cidade é Luminárias. A cidade hoje chama Luminárias. Tem muita frequência disso. São Luminárias, São Tomé das Letras, está próximo ali. Todo o sul de Minas parece que tem uma incidência grande. Exatamente. E histórias assim de Mãe do Ouro tem aqui na região também? Tem. Essa aí eu já ouvi também. Inclusive esse caso, esse relato que eu te falei da luz, que eles falaram que era um florista que tinha colocado fogo no corpo, estava aparecendo. Surgiu também a história que era a Mãe do Ouro, sabe? Eles falavam isso. E essa história do Mãe do Ouro, o que o pessoal comenta aqui que seria? Comenta. Que seria o quê? O ouro enterrado? Não sei, eles falam que tem determinado... Algum tesouro? Um terreno, determinado terreno que surge uma luz e que ela corre, assim, desaparece. E esse tipo de relato não tem só aqui em Lavras, não. Isso tem em vários lugares do Brasil inteiro, né? Até de outros países também, né? E muitas histórias interessantes. Então, a gente agradece, a gente vai tentar agora localizar o empresário que fez essas imagens aqui recentes na cidade de Lavras, para a gente conhecer também a história dele.